Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Depois de termos estudado o Velho Testamento, estamos no Novo Testamento estudando os 4 Evangelhos, e mais especificamente o Evangelho de João. Preste atenção na leitura do 2º capítulo. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E eles encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando João se propôs a escrever este evangelho, ele declarou que o seu propósito era relatar os sinais e milagres de Jesus, porque ele cria que assim as pessoas examinariam aquele relato e se convenceriam de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sua intenção ao escrever era que todos crescem e assim recebessem a vida eterna. É interessante notar que o primeiro milagre relatado é a transformação de água em vinho que Jesus fez numa festa de casamento depois que o vinho acabou. Eu não sei quanto a você, mas fui criado numa igreja muito legalista, onde ensinavam sobre os 7 pecados capitais. Um desses pecados era tomar bebida alcoólica. Por isso, para mim, era difícil entender que o primeiro milagre de Jesus fosse providenciar mais vinho para uma festa não ficar sem vinho. E as Escrituras ainda dizem que esse milagre revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Graças a Deus, hoje tenho uma compreensão muito melhor das coisas. Muitas das regras legalistas sob as quais vivemos não passam de padrões regionais de santidade. Existem muitos livros de regras por aí, e cada um possui um conjunto específico de regras e tabus. Conheço um pastor que teve várias oportunidades para viajar para outros países, e a coisa pode ficar ainda mais confusa quando visitamos uma cultura diferente da nossa. Ele passou uma semana na Grécia com um tipo de apóstolo Paulo dos nossos dias, um advogado grego que pastoreia a igreja evangélica livre daquele país. Esse pastor tem uma igreja muito grande em Atenas e outras 75 igrejas espalhadas em toda a Grécia. Esse pastor, meu amigo, teve o privilégio de pregar na igreja de Atenas, em algumas igrejas filiais em Tessalônica, Coríntios e em mais alguns outros lugares mencionados na Bíblia. O pastor grego pregava muito bem. Se ele entrasse num restaurante lotado, acabava pregando para todo mundo lá dentro e levando muitas pessoas a chorar. O pastor, meu amigo, não entendia sobre o que ele pregava porque ele era grego e ele pregava em grego, mas sabia que era o Evangelho. E as pessoas se convertiam enquanto ele pregava. Mas ele bebia meia garrafa de vinho cada vez que entrava num desses restaurantes. Finalmente, no fim de semana, o pastor grego perguntou ao meu amigo: "Escuta, você se sente incomodado com as taças de vinho que eu bebo?" E o meu amigo respondeu: "Não, Thanos." O nome dele era Thanos. "Não, Thanos, lembra que até Paulo receitou um pouco de vinho para Timóteo?"
Aí ele disse: Ah, Paulo, pois é, Paulo disse isso a Timóteo, porque Timóteo estava doente. Se Timóteo estivesse bem, Paulo diria: Tome muito vinho, Timóteo. Mas como ele estava doente, Paulo disse: Tome um pouquinho só. Bom, o fato dele beber muitas taças de vinho não significa que ele não era um homem de Deus. Mas era um pouco estranho para meu amigo, porque esse meu amigo não conhecia muito além daquilo em que tinha sido criado. Na verdade, eu também não tomo vinho e não tomo nada de bebida alcoólica. Acredito que não faz bem para mim e não faz bem para muita gente também. Se muita gente parasse de beber, eu acredito que teríamos um mundo muito melhor. Portanto, a minha opinião pessoal seria: não vale a pena beber, porque há muitas experiências tristes com pessoas que começam a beber um pouquinho e acabam bebendo muito. Então, na verdade, para mim, essa história de bebida alcoólica realmente ela não faz bem para mim, não faz bem para ninguém. Eu, particularmente, diria não à bebida alcoólica. Sempre disse e sempre vou dizer não à bebida alcoólica. Ela não faz bem de verdade. Mas agora que estamos estudando o 2º capítulo de João, supere toda a sua santidade regional. Examine esse primeiro sinal de Jesus. O que João estava tentando nos mostrar? Vamos avançar para o 2º nível, o nível de significado mais profundo deste evangelho. Na Bíblia, o vinho é símbolo de alegria. Creio que, além de falar sobre o milagre em si, encontramos uma bela alegoria neste relato. Antes de mais nada, este relato mostra de forma alegórica o que acontece quando as pessoas respondem ao chamado de Jesus. Elas nascem de novo, nascem do Espírito. É isso que representa a transformação da água em vinho, o novo nascimento. Quando Maria chegou para Jesus e disse: Eles não têm mais vinho, foi como se ela tivesse dito: Eles não têm mais alegria. Um pouco de conhecimento sobre a história do povo de Deus nesse período leva a concluir que eles realmente não tinham alegria nenhuma. Poderíamos também dizer que o primeiro passo para nascer de novo é confessar que ainda não nasceu de novo. Ouça o relato bíblico de alguém que nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Quando você considera o fruto do Espírito, a vida abundante que surge dentro de alguém que nasceu de novo, você acaba concluindo: não é assim comigo. É como se você estivesse dizendo: não tenho mais vinho, não tenho vinho. Isto ilustra o primeiro passo que você deve tomar para nascer de novo. O segundo passo do novo nascimento está ilustrado nas palavras de Jesus para os serviçais: encham os potes com água. A água na Bíblia representa a própria Bíblia. Esse é o segundo passo para nascer de novo. Encha-se com a palavra. A Bíblia frequentemente funciona como um veículo de Deus para o novo nascimento. No capítulo 1 de sua primeira carta, Pedro afirma que o novo nascimento é como um nascimento natural. No nascimento natural, temos primeiro a semente, depois um ovo, a concepção, o desenvolvimento da vida e, por fim, a crise do nascimento. A semente, nesse caso, é a palavra de Deus. Já o apóstolo Paulo diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E é para isso que existe o encontro com a palavra, para que muitas pessoas ouçam e creiam. Tenho visto que quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, uma semente é plantada. Essa semente, ela germina e leva a pessoa ao novo nascimento. Por isso, encha sua vida, sua mente e seu coração com a palavra de Deus. Esse é o segundo passo. O terceiro passo para esse nascimento alegórico acontece enquanto você enche o seu vaso com água, com a palavra de Deus. Façam tudo o que Ele lhes mandar. O que dá vida à palavra dentro de nós não é o simples fato de ouvi-la, mas sim obedecê-la. Quando você pratica a palavra de Deus, ela produz fruto na sua vida. Foi o que aprendemos com a parábola do semeador. Por isso, quando você estiver se enchendo com a palavra de Deus e ouvir sua voz dizendo, faça, então você deve obedecer. O quarto passo nesse nascimento alegórico acontece quando a água é transformada em vinho e o vinho é servido. Mas alguma vez você já se perguntou quando foi que a água transformou-se em vinho? Acho que foi quando os serviçais tiveram fé para servir a água.
e depois eles foram ver que ela já estava transformada em vinho. Mas eles tiveram fé para servir a água, porque eles sabiam que o que eles tinham colocado dentro dos potes era água. Isso nos sugere que, quando experimentamos o novo nascimento, devemos perceber uma diferença no nosso relacionamento com as outras pessoas, porque ele vai mudar drasticamente a maneira como você interage com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus colegas. Depois que você nasceu de novo, pode haver momentos em que ache que terá que renascer outra vez, e mais uma vez. Se você se encontrar nessa situação, saiba que você precisa de uma renovação, de um reavivamento. A história do milagre de transformação de água em vinho também pode representar uma alegoria do reavivamento. E para que você perceba e receba esse reavivamento, você deve tomar alguns passos. Primeiro, confesse que o seu vinho acabou. Confesse que acabou a sua alegria. Em segundo lugar, encha seu vaso com a palavra de Deus, vá para algum lugar, isole-se um pouco e encha sua mente e seu coração com a palavra de Deus. É bem provável que você ouça a voz de Deus dizendo, faça isso ou não faça aquilo. E a terceira coisa a fazer é obedecer à voz de Deus, e aí você experimentará um reavivamento em sua vida. Em quarto lugar, você deve pedir a Deus que use esse reavivamento como uma bênção para todos aqueles que participam da sua vida. Depois de tomar essas 4 atitudes, você verá que sua vida em Cristo terá sido renovada e que Deus fez de algo bem comum e simples, algo extraordinário. Ele sempre faz isso, transforma a água em vinho. O resultado imediato deste milagre de Jesus em Caná da Galileia foi que os discípulos pela primeira vez creram nele. Ainda no capítulo 2 encontramos mais uma ilustração de fé. Enquanto Jesus estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Observe a continuação do texto. Temos uma lição de fé aqui. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Existe fé e fé. Aquelas pessoas creram porque viram os milagres. Quem não acreditaria vendo tantos milagres? Mas será que isso é mesmo fé? De acordo com o final do capítulo 2 de João, fé é um caminho de 2 mãos. Fé é assumir um compromisso com Cristo e Cristo com você. Bom, pena que eu preciso terminar, mas no próximo programa nós vamos continuar. Então esteja comigo para o próximo encontro com a palavra. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.